Olá, agraciados, a paz do Senhor. Alguns dias atrás, eu tenho refletido, estava a refletir sobre a intimidade com o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo me ensinou mais um pouquinho sobre a intimidade com Ele através da vida de Paulo. Então, por isso eu vou ler Atos 16, versículo 6 a 9. Eu vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Betínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Então, eu estava a refletir sobre esses versículos. Se você reparou, no primeiro versículo 6 diz assim: o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na Ásia. Depois, no versículo 7 diz o seguinte: quando tentaram ir para a província da Betínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Também não deixou que anunciassem a palavra lá. Então, só depois atravessaram para a província da Mísia, chegaram a Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, E essa visão mostrava que eles deveriam ir para a província da Macedônia. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui é as palavras: o Espírito não deixou. E o Espírito de Jesus não deixou. Eu estava a perguntar a Deus como é que Paulo sabia que o Espírito não deixou. Como é que Paulo sabia que o Espírito não deixou? Porque a Bíblia mostra exatamente que eles estavam na Ásia e a ideia era pregar na Ásia. Mas eles perceberam, Aqui não dá especificamente a entender qual deles percebeu que o Espírito não deixou. Talvez eles dois, não se sabe. Mas a minha pergunta, eu quero saber como é que eles deram conta que o Espírito não deixou eles pregarem na Ásia. Como é que eles deram conta que também o Espírito não queria que eles pregassem na Bitínia? Como é que eles deram conta disso? Será que eles ouviram a voz do Espírito Santo a falar neles? Não é aqui que eu quero que vocês pregam. Depois foram para Betínia, não é aqui que eu quero que vocês pregam. Será que eles ouviram uma voz assim? E se ouviram uma voz assim, por que que o Espírito Santo não falou diretamente, logo de cara, que eles deveriam ir para a Macedônia? Então, eu logo estava a refletir sobre isso. Eu estava na cama a refletir sobre isso. O que significa esse Espírito não deixou? Como é que eles conseguiram perceber que o Espírito não deixou? Que o Espírito não queria que eles pregassem lá? Foi aí que o Espírito Santo me disse. O Espírito Santo me disse assim: eles simplesmente sentiam que não era ali. Eles simplesmente sentiam que não era ali. Então, esse Espírito não deixou significa que quando eles chegaram na Ásia,
queriam pregar, mas eles sentiram que não era ali que eles deveriam anunciar a palavra. Eles sentiram que o Senhor não queria que eles pregassem a palavra ali. Eles simplesmente sentiram. Quando também chegaram a Betínia, eles simplesmente sentiram também que não era ali que eles deveriam pregar a palavra. Então, esse é um dos níveis de intimidade que eu posso dizer que é o nível mais profundo que um homem pode ter com o Espírito Santo. Poder sentir o que o Espírito Santo está a sentir. Poder sentir o que o Espírito Santo está a sentir. Esse é um nível mais profundo que um homem pode ter com o Espírito Santo. Eu vou partilhar Atos 27:10 na linguagem de hoje. Aqui o Paulo estava num barco, né? E o Paulo disse assim: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. O que Paulo disse? Paulo disse, estou vendo. Paulo disse, estou vendo. Paulo disse, estou vendo. Paulo não teve uma visão, não. Paulo não teve uma visão. Paulo simplesmente, ele sentiu que aquela navegação será perigosa e que haverá perdas de vida. O que ele fez ele sentir isso? O que ele fez ele ver isso? Por quê? É a união com o Espírito Santo. Quando você tem uma união profunda com o Espírito Santo, você consegue ver o que ele está a ver. Não é preciso ouvir. Paulo aqui não disse não, porque eu ouvi uma voz, não, ou porque Deus me disse não. Paulo simplesmente conseguiu perceber isso. Esse é um nível de intimidade muito profunda com o Espírito Santo. Quando você consegue ver o que ele está a ver, quando você consegue ouvir o que ele está a ouvir, quando você consegue sentir o que ele está a sentir. Quando você consegue cheirar o que ele está a cheirar, quando você consegue tocar o que ele está a tocar. Eu vou ler também 1 Coríntios 6:17 na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Vou repetir, você precisa prestar atenção no que eu estou a falar, irmão, irmã. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Se torna uma só pessoa com Ele. Estás a entender? Você é espírito e se une com o espírito. O que vai acontecer? Você se torna só um. Então, aqui a versão está falando você se torna só uma só pessoa. Quer dizer, não tem mais. Não tem mais você. Não. Só tem já Deus em ti. Não tem mais você, só tem já Deus em ti. Então, por isso é que você tem a capacidade de sentir o que o Espírito está a sentir. Você tem a capacidade de ver o que o Espírito está a ver. Você tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está a ouvir. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia. Me veio Deus me deu uma revelação agora, enquanto eu estou a pregar. Não estava nas minhas anotações, mas o Espírito Santo me deu uma revelação agora que eu estou a falar. Tem um versículo em, não sei se é em João, em que a palavra de Deus diz assim que
Ele diz, Jesus estava a falar sobre o Espírito Santo. E Jesus disse assim, ele não falará sobre ele. Aleluia. Jesus disse sobre o Espírito Santo, disse que o Espírito Santo não falará sobre ele, mas vos dirá tudo o que ele tem ouvido. Oh, irmã, entende bem a profundeza dessa revelação? Jesus disse que o Espírito Santo não falará sobre ele, conosco, mas falará conosco tudo o que ele tiver ouvido, tudo o que ele está ouvindo. Quer dizer, tudo o que ele está ouvindo, Deus Pai, tudo o que ele está ouvindo de Jesus é que vai nos falar. Então, isso casa com o que eu estou a falar. Como é que casa? A capacidade de ouvir o que o Espírito está a ouvir. O que o Espírito está a ouvir? Está a ouvir de Deus Pai e está a ouvir de Jesus. E vai trazer isso em ti. Vai trazer isso dentro de você. Você vai ter a capacidade de ouvir o que Deus Pai está a falar contigo. Por isso é que nós temos a capacidade. Eu entendi que tudo que o Espírito Santo nos fala simplesmente está a transmitir a nós tudo o que ele está a ouvir de Deus Pai e de Deus Filho. Então, esse é um nível muito alto de intimidade com Deus. É o nível em que você e ele se tornam só uma pessoa. Quer dizer, se ele tocar algo e se queimar, exemplo, né? Se ele tocar no fogo e se queimar, se o Espírito Santo toca no fogo e se queima, você também vai se queimar. Por quê? Porque você se tornou uma só pessoa com ele. Se ele tiver a chorar, você também vai chorar. Por quê? Porque você se tornou uma só pessoa com ele. Se ele estiver triste, você também vai ficar triste. Por quê? Porque você se tornou uma só pessoa com ele. Se ele está a ver que aquela pessoa é ruim, você também vai ver que aquela pessoa é ruim. Por quê? Porque você se tornou uma só pessoa com o Espírito Santo. Ai, aleluia, glória a Deus. Há várias formas do Espírito Santo nos liderar, há várias formas do Espírito Santo nos conduzir. Mas a principal é essa, a capacidade de você sentir já o que ele está a sentir. Esses são os benefícios da união. Se ele não está a gostar daquele lugar onde você está, você também não vai gostar daquele lugar. Quando você estiver a tomar uma decisão e ele não gostar, você também não vai gostar daquela decisão. Oh, irmão, isso é um nível profundo. Isso é um nível profundo. Eu vou partilhar um testemunho que aconteceu comigo. Algo que aconteceu comigo. Eu estava a precisar de dinheiro. Eu fui orar. E quando eu fui orar, eu falei, Pai, me dá dinheiro. E um dia desse, eu sempre fui alguém que dificilmente falta nos cultos. Então, naquele dia eu falei, era numa quinta-feira, tinha um culto de quinta-feira. Eu falei, eu não vou para o culto hoje. Não faz mal não ir para o culto hoje, porque eu também já vou muito na igreja. Um dia não faz mal, falta um dia não faz mal. Eu lembro que eu fui sentar no sofá e comecei a assistir. Eu estava com meu pai na sala. Eu fui sentar e comecei a assistir. De repente comecei a me sentir mal com a ideia de não ir para a igreja. Estás a ver? Quando você se torna uma só pessoa com o Espírito Santo, se o que você está a fazer, ele não está a gostar, você consegue sentir. Eu sentei, eu estava assistindo, não sei se estava assistindo novela com meu pai. Eu assisti, mas eu estava a me sentir mal. Eu estava a sentir que a ideia, eu comecei a sentir mal dentro de mim. Eu percebi, o Espírito Santo não está a gostar da minha ideia, da minha decisão de não ir para o culto hoje. Sabe por que o Espírito Santo estava a me incomodar? Sabe por que o Espírito Santo não gostou da minha ideia de não ir no culto naquele dia? Por quê? Porque eu havia lhe pedido dinheiro. E a oportunidade de ter dinheiro estava naquele dia
através de um irmão no culto. Quando eu fui no culto naquele dia, um irmão chegou e me falou: Gina, eu tenho um trabalho para você e não se preocupa, você vai ser paga. Irmãos, eu fiz aquele trabalho, foi um trabalho bem leve, mas eu consegui o dinheiro que eu queria e ainda por cima sobrou muito mais dinheiro ainda para fazer outras coisas. Estás a entender? Essa é a principal forma, é a forma mais profunda que o Espírito Santo nos guia. Através da união com Ele, essa capacidade de poder sentir o que Ele está sentindo. Eu vou compartilhar contigo Gálatas 5, 16, 17 na linguagem de hoje. A palavra de Deus diz o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Irmão, preste atenção nessa última frase. Os dois são inimigos, por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Vou repetir. Os dois são inimigos. Por isso é que vocês não podem fazer o que vocês querem. O que vocês querem. Sabe, esse o que vocês querem se trata do quê? Esse o que vocês querem se trata do querer as coisas, do querer a mesma coisa que o Espírito Santo quer. Esse é o resultado da união com o Espírito Santo. Você poder querer o mesmo que Ele quer. Porque quando você se une, a Bíblia está a dizer, quem se une com o Senhor se torna só um espírito com Ele. Sabe o que significa se tornar só um espírito com Ele? Sim, é isso mesmo. A capacidade de querer o que Ele quer. A capacidade de querer o que Ele quer. Ok, você deve estar se perguntar, ok, muito bonito, Gina, muito bonito. Mas como faço para sentir o que o Espírito Santo está sentindo? Como faço para querer o que o Espírito Santo está a querer? Olha, minha irmã, meu irmão, isso é automático. A partir do momento que você aceita Jesus como teu Senhor e o teu Salvador e recebes o Espírito Santo, você já consegue sentir o que Ele sente. É automático. Porque a palavra de Deus está a dizer o quê? Quem se une com o Senhor se torna só um espírito com Ele. Então, você se une com o Senhor quando você recebe o Espírito Santo. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Então, a partir daí, você já está apta para sentir o que Ele sente. Por quê? Porque você se torna uma só pessoa com Ele. Você se torna um só espírito com Ele. Quer dizer, espírito com espírito quando se unem. Você é espírito, o Espírito Santo também é espírito. Então, quando vocês se unem, vocês se tornam só um. Oh, aleluia. Mas, se isso é automático, por que eu estou a fazer essa pregação? Por que eu fiz essa pregação? Por que eu estou a falar sobre isso, se já é automático? Eu fiz essa pregação para te chamar a atenção que apesar de que você se torna uma só pessoa, um só espírito com Ele, você precisa tomar uma decisão. Por quê? Porque você pode sentir o que o Espírito Santo está a sentir, mas ignorar isso. Você pode tomar uma decisão na qual você vai perceber que o Espírito do Senhor não está a gostar dessa decisão, mas ignorar simplesmente. E vai se dar mal, claro, vai se dar mal.
Eu vou compartilhar. Não, antes de compartilhar, eu quero falar. Gálatas 5 está a falar o quê? Deixai-vos. Deixem. Gálatas 5 disse, deixem. 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 Se ele está a dizer deixem, significa que existe alguma responsabilidade da tua parte. Deixar. Porque o Espírito Santo quer te guiar, ok. Mas você precisa deixar. Esse deixar significa que você precisa tomar a decisão de lhe obedecer. Então, eu vou compartilhar Gálatas 2:20, na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Sabes o que Paulo quer falar com isso? O que significa isso? Paulo está falando assim, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ok, Paulo está a explicar aqui na primeira parte, né? Paulo está a explicar a união dele com o Senhor, a união dele com o Espírito Santo. Ok, até aí está tudo bem. E depois, Paulo está a mostrar como é que ele passou a viver a vida dele, a partir do momento que ele se uniu com o Espírito do Senhor, ele está a mostrar como é que ele passou a viver a vida dele. Ele está falando assim, Paulo está a mostrar, e esta vida que agora vivo, Paulo agora está a mostrar como é que ele está a viver, e esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo está a dizer que agora ele vive pela fé no Filho de Deus. Paulo está a nos mostrar como é que ele vive a vida dele. Ele agora vive a vida dele pela fé no Filho de Deus. Presta atenção, minha irmã, meu irmão. Paulo está a nos ensinar como ele faz para ser guiado pelo Espírito. Paulo disse, em outras palavras, Paulo está a dizer, a minha decisão é essa. Vivo na fé. A minha decisão é essa, irmãos. Vivo pela fé. Então, essa é a decisão, viver na fé, viver pela fé. Imagina o que significa viver pela fé. Viver na fé significa não viver na carne. O que é viver na carne? A carne é o corpo, lembrando, a carne é o corpo. Então, viver na carne significa viver na carne, né? Viver na carne significa acreditar naquilo que você vê, acreditar naquilo que você tocou, acreditar naquilo que você ouviu, acreditar naquilo que você cheirou, acreditar naquilo que você comeu e acreditar naquilo que você viu. Agora, ao contrário disso, significa acreditar naquilo que você sente no teu interior. Vou repetir, o contrário disso significa acreditar naquilo que você sente no teu interior. Por quê? Porque nós somos corpo. E muitas das vezes alguém vai vir te dar um conselho errado. E aquilo pode te influenciar, por quê? Porque você ouviu. Muitas das vezes, Deus pode te falar, filha, você vai ter vitória. Mas você com teus olhos, estás a olhar, estás a ver que a situação está de mal a pior. Você pode se deixar influenciar por isso. Pedro, quando estava a andar sobre o mar, apesar que Jesus tinha lhe dito, vem, mas ele quando viu o vento, ele quando sentiu o vento, ele perdeu a fé. Estás a entender? Mas o viver pela fé o quê? É viver pelaquilo que você sente no teu interior. Então, talvez quando Paulo e Silas foram em todos aqueles lugares que Deus não queria que eles anunciassem a palavra,
talvez se sentiram bem recebidos. Talvez quando chegaram lá, na Ásia, apesar que não era o lugar que o Senhor queria que eles anunciassem a palavra, talvez quando chegaram lá, as pessoas chegaram e eles receberam calorosamente. Eles falaram, Paulo e Sila, ficam aqui, senhores lindos, maravilhosos. Eles poderão dizer, aqui as pessoas estão a nos receber bem. Acho mesmo que é aqui que nós devemos anunciar a palavra, mas não era lá que o Espírito Santo queria anunciar a palavra. Então, andar pela fé não é andar pelo que você está vendo, é andar pelo que você está sentindo no teu interior. Claro, isso é para as pessoas guiadas pelo Espírito, isso é para as pessoas que nasceram de novo. Então, a Bíblia diz em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza. Então, viver na fé é viver na certeza. Isso significa seguir aquilo que vem no teu interior e te traz certeza e paz. Então, espero que essa palavra possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua família, no nome de Jesus. Amém.